Também és daquelas pessoas que têm imensos pensamentos a rodear-te constantemente a cabeça e muitos deles parecem ser mais negativos do que positivos? Eu hoje quero mostrar como a nossa mente funciona em termos psicológicos, porque eu sei que quanto mais entendemos o nosso mundo interior, o que vai na nossa cabecinha, mais facilmente conseguimos mudar e transformar aquilo que nos está a causar dor. E quero, sobretudo, que compreendas melhor essas partes internas dentro de ti, que nós todos temos, as que gostamos e principalmente as que não gostamos. Cada vez mais ouve-se falar nestes termos como trabalho de partes internas, curar a criança interior ou trabalho com a sombra. É muito importante entender o que se passa dentro de nós, porque só assim é que conseguimos deixar de achar que há algo de errado conosco e que nós não somos normais. Com isso, conseguimos também parar de ficar obcecados com os nossos pensamentos e começar a ver o mundo para além deles. Isto ajuda a compreender melhor porque é que as coisas acontecem e porque são de certa forma como são, especialmente nas outras pessoas. E além disso, irás entender melhor como é que os traumas funcionam e como é que eles na realidade te estão a influenciar. Nós fomos habituados a ver-nos como uma só pessoa e quase forçados a definir-nos apenas pelas coisas positivas. É assim que nós nos apresentamos aos outros, pelo nosso nome e pelo que nós fazemos. Mas talvez consigas já perceber que nós somos pessoas com múltiplas facetas, gostos, estados de espírito, humores, desejos, necessidades e muitas outras coisas. Ou seja, não somos apenas só uma coisa, mas sim várias partes que coexistem dentro de nós. E é isso que faz de ti quem tu és e também alguém diferente dos outros. O que faz a nossa mente entrar numa espiral negativa, sentir que não conseguimos tomar uma decisão ou viver conflitos internos sem saber o que fazer e até fazer algo que a nós nos apetece, é o fato de existirem dentro de nós partes que acreditam em coisas diferentes e também opostas. Ou seja, dentro de nós temos partes contraditórias. Mas como é que isso é possível? Como é que podemos ter duas verdades contraditórias dentro de nós? É isto que eu vou explicar com exemplos, como estas partes se formam e por que razão tantas vezes a gente consegue fingir e escondemos o que sentimos e deixamos de ser honestos conosco e com os outros. Quando eu uso a palavra trauma, a maioria das pessoas associa isso a algo muito extremo, como violação, abusos e situações extremas assim semelhantes. Mas na realidade, um trauma também é algo tão simples como viver uma experiência negativa que gera dor e pela qual a pessoa, normalmente a criança, naquele momento não consegue encontrar uma resolução. Ou seja, não sabe lidar com o que está a acontecer, com o que está a sentir neste momento e processar isso e libertar essas emoções de uma forma saudável. Todos os nossos traumas começaram quando éramos crianças, porque experienciámos o mundo todo pela primeira vez. De bebê, tudo é pela primeira vez. E não existe um ser humano a andar na Terra que não tenha diferentes tipos de trauma. Todos nós o temos. A única questão é o quão grave foram as nossas experiências. E é aqui que começa a fragmentação, ou seja, a divisão entre partes internas. Eu vou dar alguns exemplos para poderes perceber, para se poder perceber que um trauma é muito mais simples do que pensamos. E muitas das experiências que pareciam ser normais na nossa infância continuam, na verdade, a afetar-nos profundamente na nossa vida adulta e no nosso dia a dia. Eu vou começar com um exemplo que me aconteceu quando eu era criança, por volta dos 3, 4 anos. Nessa altura, a minha mãe e o meu verdadeiro pai decidiram separar-se.
E o meu pai, com isso, afastou-se de mim de uma forma muito rápida e brusca. Naturalmente, eu senti esse afastamento e claro que para mim não foi um sentimento nada bom. Ou seja, eu fui confrontada com uma emoção muito dolorosa e confusa e não entendia nada do que se estava a passar, nem do que estava a sentir. Naquela idade eu não conseguia compreender porque é que aquela pessoa já não queria estar mais comigo. E como a minha mãe também não conseguiu ajudar-me e apoiar-me nessa transição, eu senti-me impotente, aterrorizada e abandonada. E como ninguém me conseguiu ajudar, naquele momento o meu ego, o meu lado racional, tentou encontrar uma forma de sobreviver àquele momento e escapar daquele inferno. Ou seja, desenvolveu uma maneira de fugir à dor. E a primeira coisa que me apercebi foi que esta parte vulnerável em mim que eu estava a sentir, que chorava, que sentia a dor, sentia-me abandonada, eu realizei-me que isso não ajuda em nada. Apenas me faz sofrer cada vez mais, parece que a dor não sai. E então o meu lado racional virou-se contra essa parte e olhou praticamente para ela e disse: ok, vais ter que desaparecer, isto não pode ficar. E com isso eu comecei a ver essa parte vulnerável como uma inimiga, algo que me fazia sentir muito mal, não é nada bom. E foi assim que eu criei uma outra personalidade. Ou seja, eu criei uma parte mais independente que dizia: eu já não preciso da atenção do meu pai, eu não quero mais saber dele. Ou seja, nasceu uma nova forma de estar criada para me ajudar a sair daquela dor. É assim, normalmente são os pais que nos devem ensinar o que são as emoções, o que elas representam, como lidar com elas e processar isso. Mas como nem sequer os meus pais ou os pais dos meus pais, ninguém lhes ensinou isso, eles próprios também não sabiam como fazê-lo. Então, foi por isso que a minha mãe não conseguiu ajudar-me neste momento e, de certa forma, abandonou-me também. Agora, qual é que destas duas partes me fez sentir mais segura? A parte vulnerável, que chorava, que sentia falta, ou a parte independente? A resposta aqui é clara. Por isso acabei por mostrar ao mundo exterior, às outras pessoas, que eu sou independente, eu não preciso do meu pai, eu não preciso. Ao mesmo tempo que eu suprimia, ou seja, negava por completo essa parte de mim que é vulnerável e que sente a falta dele. Quanto mais tu odeias uma parte de ti, uma personalidade tua ou até da outra pessoa, isso significa que mais afastada ela está dentro de ti. Ou seja, tu tiveste de ver essa parte como algo mesmo muito mau e negativo. E tu foste praticamente forçada a afastar-te dela. E isto é o que nós chamamos de mecanismos de defesa. Mecanismos que nos defendem. Mas agora, se eu me apresentar aos outros como independente, quer isso dizer que isso é quem eu realmente sou? Não. É assim, por mais que eu queira mentir a mim própria e dizer que sim, esta separação, esta parte vulnerável, nunca vai desaparecer dentro de mim. Ela está lá, mas está escondida. E para mim, este acontecimento foi tão doloroso que eu cheguei a esquecer por completo os momentos e as memórias que tinha vivido com ele. Só quando eu decidi entender as minhas emoções, a dor e os meus pensamentos, olhar para dentro de mim, é que essa memória veio ao de cima e consegui lembrar-me exatamente da forma como isso tudo foi para mim, assim também como certos momentos que vivi com ele. Ou seja, isto demonstra o quão poderosos os nossos mecanismos de defesa, o nosso ego, é ao ponto de nos fazer esquecer certos acontecimentos. Mas atenção, esquecer nunca significa deixar de senti-las. Elas estão lá, só que tu já não consegues associar à memória, mas está lá. Ora bem, agora um outro exemplo. Imagina alguém que, em criança, gostava muito de pintar. Não foi o meu caso, mas um exemplo.
Mas os seus pais acreditavam que só conseguiria sustentar-se e ter sucesso na vida se fosse para a universidade, tornasse-se médica, engenheira, professora ou algo desse género. Uma profissão normal, que é o que dizemos. E além disso, eles criticavam-na sempre que ela queria pintar em vez de fazer os deveres da escola ou se focar na escola. Ou seja, essa criança, para ser aceite na família, ela foi forçada a separar-se da sua parte criativa e vê-la mais como uma inimiga, como algo que não lhe vai trazer coisas boas, abundantes e por aí. E acaba por conseguir se concentrar mais na escola em outros temas. Ou seja, aqui ela criou uma personalidade nova, talvez mais disciplinada, que lhe permitisse corresponder às expectativas dos pais e ao mesmo tempo focar-se em algo que não gosta muito. Aliás, todos aqueles que tiram um curso, mas não sabem bem porquê, só estão a tirar por tirar, carregam muito esta separação dentro de si. Não puderam desenvolver nem seguir aquilo que realmente gostavam desde pequenos e foram forçados a desligar-se dessa parte de si e a focar na escola. E em vez disso, criaram uma personalidade que lhes permite estudar em algo que no fundo estão nem aí para isso. Mas acham que tem que ser, que não há outra maneira. Mas agora atenção, esta fragmentação, esta divisão acontece de uma forma inconsciente. Nós não estamos a ver conscientemente que isto está a acontecer. Não é algo que tu consigas controlar ou que a gente se apercebe facilmente. É quase algo automático, sobretudo principalmente quando nós somos crianças. Outro exemplo, quando eu era pequena, eu usava muito vestidos e gostava de expressar o meu lado feminino e por aí. Mas foi sobretudo ao começar a adolescência, eu comecei a receber muita atenção indesejada, especialmente das pessoas mais velhas. E cheguei a ser tocada de forma inapropriada. E isso gerou em mim um medo muito grande e fez-me sentir extremamente insegura. Então, o meu ego, o meu lado racional, para me proteger, criou uma nova personalidade, em que eu comecei a esconder cada vez mais o meu corpo, esse meu lado feminino. Ou seja, eu passei a dizer que detestava vestidos, coisas femininas, que não era para mim, e até comecei a vestir-me exatamente como os rapazes. Eu tentava até agir como eles, só para que os outros não se aproximassem dessa forma. Ou seja, eu comecei a ver o lado feminino de mim como algo perigoso e mau, e comecei a odiá-lo. Ou seja, com esta estratégia, eu reparei que eu deixava de receber a atenção indesejada e que me deixavam mais em paz. Ou seja, eu no fundo senti que tive de me transformar numa Maria Rapaz só para me proteger. Agora, outro exemplo muito comum, que a maioria das pessoas não vê isso como um trauma, que é este. Reconhece a expressão "come tudo que está no prato, senão não me sais da mesa"? O teu corpo, na realidade, sabe exatamente a quantidade de comida que precisas. Mas se reparares, são muitas vezes os nossos pais ou os nossos cuidadores, família ou até na escola, que decidem a quantidade que nós devemos de comer. Ou seja, se avisas os teus pais que já não tens mais fome, que estás cheio, porque o teu corpo te está a dizer que estás cheio, mas eles rejeitam esse sinal, tu aqui entras num conflito entre o que realmente sentes, o teu corpo está a dizer, e o que os teus pais esperam de ti. E claro, em criança nós escolhemos sempre aquilo que os nossos cuidadores esperam de nós, porque nós sabemos que dependemos deles. Isso significa que tu tiveste que te obrigar a comer mais até o prato ficar vazio e acabas por lidar com a consequência de te sentir aquela barriga pesada e cheia e mal disposta, que isso na realidade não é um bom sinal. E agora, quando chegas à idade adulta,
acabas por não conseguir respeitar nem sequer ouvir o teu corpo. Ou seja, os sinais que ele te dá deixam de ser claros para ti. E muitas vezes tu sentes-te mal, inchado, pesado, desconfortável, mas tu nem sequer consegues entender porquê. Se foi algo que tu comeste, se foi porque comeste demais, se não sabes se é o stress. E isso não é nada saudável. Outro exemplo também muito comum, que é quando, digamos que gozavam contigo por estar zangado ou a chorar à frente dos outros. Algo que acontece bastante com os rapazes. Em criança, quando percebes que ao chorares à frente dos outros, a resposta que recebes é algo como gozo, brincadeira, tu aqui entras em conflito com o que sentes. Uma parte de ti, ela precisa de expressar, é por isso que estás a chorar. Mas como vês que está a ser negada e rejeitada por isso, o teu lado racional, o teu ego, entra em ação e então cria um novo mecanismo de defesa, tipo uma nova personalidade. E esse mecanismo de defesa faz com que rejeites essa parte de ti de tal forma que tu deixas de chorar à frente de toda a gente até. Mas isso é muito tóxico, porque quanto menos libertas, mais pesada fica a tua energia e mais dor andas a carregar contigo por anos e anos. Isso é o que chamamos de sofrimento. Como podes ver, aquilo que muitos de nós consideramos como algo inocente, sem grande importância, na realidade gerou traumas que nos afetaram na adolescência e ainda agora na vida adulta. Tudo isso nos marca mais do que nós imaginamos. Todos nós em crianças, ou seja, todas as crianças, são profundamente dependentes da aprovação dos pais, da família e da comunidade. A negligência emocional tem consequências muito graves e deixam marcas muito profundas ao longo da vida. Há vários exemplos de pessoas que entram em depressão ou desenvolvem comportamentos destrutivos em que se magoam ou aos outros, depois de viverem, por exemplo, uma rejeição, depois de sentirem-se rejeitados ou abandonados ou traídos. A gente conhece muitas histórias de traição que acabaram de forma terrível. E esse sofrimento está ligado a feridas emocionais e este processo de fragmentação interna. Ou seja, como a aprovação para nós em criança é tão importante, os nossos pais vão nos ensinando o que é o certo, o que é errado. E com o tempo, nós criamos dentro de nós uma parte que funciona como um polícia interno. E essa emoção, esse polícia interno chama-se vergonha. E esta é uma das partes mais dominantes que nós temos dentro de nós. E eu até já tenho um vídeo a falar só desta emoção. Esta parte é fácil de identificar em nós. Tu sabes aquelas frases ou críticas que os teus pais ou família repetiam constantemente, coisas como: "Ai, és tão burrinho, ai, não tens vergonha de fazer isso." Ou então: "Olha para isso, ai, que menino feio, ai, nem consegue fazer isso." Coisas desse género. E tu agora, em adulto, tu acabas por dizer exatamente isso da mesma forma, as mesmas frases, e apanhas-te a ti mesma a repeti-las, principalmente quando fazes algo de errado ou quando sentes que falhaste. Isso é a voz daqueles que cuidaram de ti e de que tu tiveste a socializar mais, que tu internalizaste, tu assumiste isso como uma forma de te pôr em linha e de continuares a fazer aquilo que os outros te ensinaram que era assim que deve ser feito. Mas hoje em dia é exatamente isso que te impede de ser autêntico, de descobrir quem realmente és e de encontrar as tuas paixões, assim como as seguires. Quanto maior for esse ódio e essa negação dessas partes internas que tens, maior é a tensão. E essa tensão é o que nós chamamos de sofrimento. Imagina esta tensão como se fosse um elástico, em que quanto mais
puxas, mais tensão ela terá. Algo importante que também devemos de entender é que o nosso ego, o nosso lado racional, criou esta voz interna que está constantemente a criticar-te e a falar de maneira negativa, ou também como aquelas partes que te fazem rebaixar-te a ti mesmo, mas ele criou isso com o propósito de te proteger do mundo externo. E quando eras mais nova, a primeira vez quando isso gerou, ajudou-te imenso. O único problema é que neste momento de adulto já não te está a ajudar. Isso já é tóxico, ou seja, está completamente a limitar-te de expandir e evoluir. Ou seja, quando ouves pessoas a dizer para curar a criança que existe dentro de ti, para lhe dar atenção, ou fazeres trabalho de partes ou de sombra, o que isso realmente quer dizer é que tu precisas de olhar para essas partes dentro de ti que tu foste obrigado a rejeitar e a negar e voltar a dar-lhes atenção. Isso significa também oferecer-lhes o carinho e tudo aquilo que no momento em que aconteceu tu não conseguiste receber, nem tampouco dar a ti mesma, porque não souberam te ajudar nem tu sabias como. Por isso é que agora és tu, de adulto, quem precisa de dar isso a si próprio. O significado de amor próprio está em conseguires olhar para essas partes dentro de ti, principalmente as que não gostas, sem julgamento. Ou seja, permitir que elas se expressem e voltar a fazer as pazes, integrá-las novamente. Amar é aceitar alguém como uma parte de nós, é conseguir vê-la, ouvi-la, entendê-la e valorizá-la sem a obrigar a mudar. E é quando consegues curar essas partes que estão divididas, essas partes dentro de ti, fazer as pazes, é aí que começas a reagir de forma totalmente diferente ao mundo exterior e, principalmente, começas a ter relações diferentes com as pessoas. Coisas que tu antes toleravas, mas tu agora não vais conseguir tolerar, porque já vais conseguir ver o quão tóxico e negativo isso é. Tu deixas de conseguir odiar certas atitudes da mesma maneira, porque passas a compreender melhor o motivo por detrás dessas críticas e desses comportamentos das outras pessoas. E se acontecer algo inesperado e negativo, tu irás olhar para esse acontecimento já com outros olhos, porque tu já sabes lidar com isso no nível emocional. Em vez de ficares outra vez desesperado e abandonado e não saber o que fazer, tu neste momento vais conseguir sentir e trabalhar e libertar isso. Ou seja, a dor não vai ficar enterrada dentro de ti, vai conseguir entrar e sair muito rapidamente. Se queres realmente ser mais autêntico, conhecer-te e viver uma vida que realmente encaixa em ti, uma vida que te faz mesmo sentir bem e livre, tu vais ter de olhar para dentro de ti, compreender as tuas vozes internas e os teus pensamentos e com isso aprender a distinguir o que não te pertence daquilo que realmente te ajuda e te faz bem e que representa quem tu és. E isto é um processo que exige tempo e paciência. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.